Bom, no primeiro vídeo que eu postei aqui, talvez vocês não tenham entendido nada, nem eu entendi, eu não tô entendendo. Eu falei para vocês que eu ia começar a trazer aqui, eu falei para vocês que eu ia trazer aqui coisas que me ajudaram, que me ajudam, meu processo de expansão de consciência, tudo que eu vivenciei, e principalmente compartilhar com vocês os grandes mestres que eu encontrei na minha vida. E mais uma vez, eu não falo em nome deles, tá? Eu falo no lugar de relato do que me fez bem. E eu preciso falar. Eu já falei, eu não sei o que me motivou a vir aqui, eu só sigo a minha intuição e aqui estou. E vamos lá, lembra que eu disse no primeiro vídeo, quer dizer, não sei se você não assistiu o vídeo, volta lá, mas eu falei no primeiro vídeo que a minha primeira catarse, minha primeira expansão de consciência foi quando eu tive o meu filho. Além de todas as mudanças que a maternidade traz, eu senti algo muito profundo dentro de mim. E eu lembro que eu chorei muito. Isso já era catarse, eu não sabia o nome disso, mas hoje eu sei o que é. E foi meu primeiro despertar, e eu sabia que ali eu precisava buscar algo que era talvez ligado à religião, eu não sabia que era relacionado à espiritualidade, de forma geral, né? E deixa eu falar algo aqui, eu não falei no primeiro vídeo, mas eu vou falar, gente, eu não tenho religião nenhuma, eu sou hoje, eu me denomino, me entendo como espiritualista universalista. O que quer dizer isso, Luana? Sou uma estudante da espiritualidade de forma universalista, sem fechar pacote com ninguém, porque isso me dá liberdade para ver diversos pontos de vista. E está sendo incrível essa jornada. Então é assim que eu me denomino, e mais uma vez aqui, não tenho nada contra nenhuma religião, pelo contrário. As religiões, elas sempre têm uma essência muito maravilhosa. O problema não são as religiões, geralmente o problema são as pessoas, né? Enfim, um pouquinho disso. E quando eu estava nesse processo todo, eu achei que poderia ser alguma coisa de religião, tanto que eu vi algumas coisas sobre religião e tal. E eu sentia, eu fui procurando, eu sentia que não era isso. Eu vi uma coisa aqui, não era, vi uma coisa ali, não era. E a resposta veio para mim da mesma forma que talvez o que eu estou fazendo hoje sirva alguma resposta aí que você queira, não sei. A resposta para mim veio num vídeo de YouTube. E parece até um pouco, nossa, num vídeo de YouTube? Uma resposta espiritual, sim, gente, pelo amor de Deus, estamos na era de aquário, né? E eu tenho certeza que a tecnologia vai avançar mais e mais e mais e mais, e a gente tem que aproveitar a parte boa da tecnologia. E por que a espiritualidade, que Deus não ia falar com você, não ia se conectar com você através da tecnologia, se a tecnologia também faz parte disso tudo? Quando eu estava nessa busca, eu comecei a ver, eu já estava procurando vários vídeos parecidos sobre espiritualidade, não sabia o que procurar, eu só fui procurando, encontrei algumas coisas que, algo dentro de mim, vocês devem sentir isso, fala assim, não é isso ainda, não é isso, continue. E aí, foi quando eu encontrei o primeiro mestre, a primeira mestra encarnada que ainda existe em planeta Terra, tenho certeza que ela ainda vai estar por muitos anos aqui, se Deus quiser, que ela é um ser incrível. Começou o YouTube a sugerir para mim um vídeo que eu nunca vou esquecer, da Luga Macha. Essa é a mestra, a primeira mestra, que eu vou vir aqui hoje dar o meu relato. Mais uma vez, eu não estou falando por ela, ninguém me pediu para falar nada, não estou ganhando nada, pelo amor de Deus, nada. Nem é disso. Mas eu estou dando o meu relato, o que eu vivenciei com a Luga Macha. O YouTube começou a me sugerir, nessa época, um vídeo que era relatos de mulheres que desencarnaram no parto. Eu acho que o YouTube acabou chegando nisso, e eu sei que não é à toa, nada é à toa, a gente cria a nossa realidade, caminho que caminho se abre, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, etc. Eu estava vendo, é óbvio, muito conteúdo de maternidade, de mães, porque eu estava nesse momento, ainda estava no meu puerpério. E quando eu falo puerpério, gente, puerpério são 2 anos, tá? Não, são 2 anos, não são 45 dias, tá? E nesse período, assistia muita coisa, eu fiquei em casa, foi bem no período que eu estava em casa, assim, licença maternidade, e apareceu para mim esse vídeo. Ou foi um pouco depois da minha licença, enfim, foi bem nesse período que eu ainda estava, foi antes dos 2 anos de finalizar a minha licença maternidade.
aliás, de finalizar meu portrait. Apareceu pra mim, mulheres que desencarnaram, relatos de mulheres que desencarnaram no parque. Aí eu olhei, aí tava bem a fotinho da Lu, assim, lá na thumb. Gente, sabe quando você olha? Na hora que eu olhei, me deu uma coisa assim. Eu senti uma coisa diferente, mas por algum motivo eu não cliquei no vídeo. Não cliquei. Eu assisti outras coisas. Beleza. São uns dias, nem sei quanto tempo passou. Mais uma vez, eu tava lá, zapeando no YouTube, porque eu assisto muito YouTube. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa boa no YouTube, né? Eu sempre olho pelo lado luz de tudo, tá? E o lado luz da tecnologia, você ter liberdade de ter muitos conteúdos assim de forma aberta para todos os gostos. Mais uma vez aparece para mim o mesmo vídeo, não era outro dela, era o mesmo vídeo. Eu acho que foi uma junção de algoritmo, eu estava procurando coisas de maternidade, coisas de espiritualidade que eu não sabia, tipo assim, coisas sobre a vida, sabe, esse tipo de pesquisa, gente. Espiritismo também, porque, como eu disse, eu cresci numa família onde eu presenciei, eu vivenciei manifestações mediúnicas. Então, para mim também não era nada. Eu acreditava em tudo, outra coisa, eu acredito em tudo, gente, acredito em tudo, né? Não, nunca desacreditei de nada. Claro que é diferente, assim, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho em Deus. Eu falo assim, cara, eu acredito. Eu sim, é diferente. Mais uma vez apareceu para mim o vídeo. Eu cliquei? Não. Porque teimosa. Somos teimosos, gente. Toma de novo. Olhei, mais uma vez, eu lembro que eu olhei. Eu lembro que até paradinho assim, olhando. Confesso que a Sheila é meio excêntrica de mim. E, gente, se esse vídeo chegar na Lu, meio que vai ser uma honra se chegar até ela, mas eu tô sendo muito verdadeira, tá? Porque a Lu não tá nem aí, ela é o que ela é e tá tudo certo. Então, às vezes, a primeira impressão pode. E foi uma época que ela tava, inclusive, careca. E eu olhei e falei, gente. Eu olhei assim e falei assim, mas tinha um magnetismo que eu não sabia explicar. E, mais uma vez, eu deixei pra lá, não assisti. Passou-se o tempo, não sei quanto tempo, quantos dias, não sei. Mais um dia para frente, a mesma coisa. Abre o YouTube, sugestão do YouTube para mim. Eu falei, deixa eu ver o que é esse vídeo. Como assim, relato de pessoa que desencarnou? Como assim? Como que eles deram relato? Começa por aí esses questionamentos. Eu cliquei no vídeo da Lu e eu me emociono de falar porque foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu vi essa mulher falar, gente, a Lu falar, e eu realmente me emociono muito, porque eu sou muito grata por todos os seres que contribuíram na minha evolução. Trouxeram luz para mim quando eu estava muito em dúvida, muito perdida comigo mesma, desconectada, com muitos questionamentos, um bebê pequeno. E eu cliquei no vídeo da Lu e eu nunca mais saí. Quando a Lu começou a falar, primeiro que a impressão que eu tive, a sensação que eu tive é que eu já conhecia aquela mulher. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi meu filho a primeira vez na maternidade. Eu olhei pra cara dele e falei assim, eu não tô te conhecendo hoje, eu estou te reconhecendo. Algo dentro de mim já conhecia meu filho em algum nível. Era familiar. A energia. Não sei se vocês me entendem. A Lu foi a mesma coisa. Eu olhei pra ela, foi tão familiar. Foi até um pouco de sensação de voltar para casa. De estar em casa. De estar em família. E as coisas que ela falava faziam tanto sentido dentro de mim. E não é um sentido lógico. Se você está passando por expansão de consciência, você vai começar a perceber que quando você estuda algumas coisas que vão expandindo mais a sua consciência, é como se dentro de você aquilo fizesse muito sentido. E eu comecei a devorar todos os conteúdos da Lu. Vídeos e vídeos no YouTube primeiro. E quanto mais eu ouvia aquela mulher falar, é como se ela trouxesse as respostas que eu precisava ouvir. Eu tinha muitas dúvidas no meu início de despertar de consciência.
E a maioria delas foram sanadas, tranquilizadas, ouvindo a Lu. E sem fanatismo nem nada. É porque ela não é assim. Quem conhece a Lu sabe que ela não é assim. E aquilo foi uma virada de chave para mim. A minha primeira virada de chave. Muitas coisas vieram à tona. Outra sensação que eu tinha quando eu estava ali consumindo os conteúdos da Lu, e, gente, quando eu falo conteúdos diversos, a princípio pelo YouTube, depois eu comecei a ler os livros dela. Eu lembro que os primeiros livros que eu voltei a ler depois que eu tive meu filho, eu amo ler, gente, eu leio desde muito pequena. E quando, no meu puerpério, eu fiquei muito desconectada de mim, o que é comum, tá? As mulheres se desconectam delas mesmas para focar ali na criança. E quando eu estava em todo esse processo que eu encontrei a Lu, o primeiro livro que eu voltei a ler depois de quase 2 anos sem ler, depois que eu tive meu filho, foi o livro da Lu, Caminhos de um Aprendiz. Que livro é esse? Né? E eu fui ler os outros livros dela, continuei consumindo conteúdo, fui para o grupo de membros dela, onde ela dá muito conteúdo, ela dá inclusive mini cursos, ela aprofunda muitas coisas que no YouTube, assim, de forma aberta, ela não fala tão claramente, assim, porque eu acho que, principalmente quando ela começou tudo isso, você não sabe o que, que vai voltar, o que, que vai vir, né? Não é todo mundo que está pronto para ouvir algumas coisas. Aí eu fui lá para o grupo de membros, onde a gente aprofundou mais, e aí começou, nesse período que eu estava consumindo a Lu, começou a minha segunda catarse, que é como se você estivesse voltando para casa, você estivesse se reconectando com você mesmo. E hoje em dia eu falo para quem me pergunta, o que é espiritualidade? Espiritualidade para mim é você se conectar com o espírito que está dentro de você, que nada mais é do que uma centelha divina, uma parte do todo, um deusinho. Sois deuses, o mestre falou. E você se conectar com essa parte dentro de você é muito forte. Porque para você fazer isso, você precisa quebrar paradigmas que estão muito enraizados dentro de você. Paradigmas que você adquiriu pela família, por traumas, vivências, pela sociedade, pelo conteúdo que é disseminado na mídia, pela Matrix. Quebrar os paradigmas da Matrix foi uma das formas, foi uma das coisas que me deu mais catarse. É tipo, muita. Deu chorar, e chorava, e chorava. E você não sabe explicar por que você está chorando. E no momento que você está ali chorando, você está expurgando, eu falo que a catarse também é um momento de você expurgar. Quando você está ali expurgando das crenças, dos paradigmas, dá um alívio. E eu sentia muito amor também nesse período. Fazia tanto sentido tudo aquilo. E eu sou extremamente grata pela Lu, por isso. Inclusive, a minha primeira formação terapêutica foi com a Lu. Embora quando eu fiz minha primeira formação terapêutica, hoje em dia eu tenho várias, mas minha primeira foi com a Lu, eu nem imaginava em ser terapeuta. Se alguém me falasse que eu sou terapeuta, eu falo, não, gente, eu tô fazendo isso aqui pra mim, menino. Que história é essa? Mal sabia eu que estava iniciando o caminho das terapias, que hoje é meu chamado de alma. E eu tô com a Lu até hoje, a Luzinha. Sou uma raladinha, como ela fala, os raladinhos. Já fiz muita coisa com a Lu. Já entrei em retiro com ela, já tô lá no grupo de membro, cursos dela, livros. Tô com ela até hoje. Ela continua liberando conteúdos no YouTube de forma gratuita. Tudo que, se você só consumir os conteúdos gratuitos da Lu, já é muita coisa. Então eu vim aqui publicamente falar sobre esse grande ser que mudou minha vida. Eu não posso me calar, gente. Eu não posso guardar isso pra mim. Porque isso me ajudou tanto. E não tô falando pra você me seguir, pra você fazer o que eu tô falando. Tô falando, ouve o que ela tem pra dizer. Vai de coração aberto. Baixa a guarda. Vai ser desconfortável de início, porque você tá cheio de paradigmas, assim como eu estava. Eu ainda tenho muitos paradigmas.
Mas vai lá ouvir o que ela tem para dizer. E sente dentro de você. Vou dizer o que ela fala. Vivencia. Vivencia. Então, eu preciso vir aqui dizer que essa mulher mudou minha vida. Foi a grande primeira mestre que entrou no meu caminho para muitos assuntos. Vou citar alguns deles aqui. Espiritualidade, o mundo espiritual, o plano astral, chakras. Eu adoro estudar chakras e o primeiro estudo foi com ela. Missão de vida, um monte de coisa. Você aprende muito porque ela tem um canal lá no YouTube que fala só sobre relatos e nada melhor para você aprender do que com a experiência do outro. Né? Você não precisa passar por nada, você sabe disso, né? É que a gente é cabeça dura, mas a gente poderia aprender com a experiência do outro. E o grupo de relatos dela lá, que ela tem esse quadro, digamos assim, é para isso, é para tentar te alertar, nossos irmãos que estão do lado de lá, tentam nos alertar sobre coisas que eles passaram e que a gente pode evitar. Então, é muito incrível, fora diversas lives sobre conscientização de diversos níveis, mas é muito profundo, tá? É tão profundo, gente, e é tão desconexo, às vezes, de muitas realidades, que familiares meus, às vezes, hoje eu não nego, tá? Não nego que eu sou, que eu consumo. Já teve familiar meu que veio aqui na minha casa e viu eu consumindo aluga macho e, tipo assim, tirou sarro de mim, sabe? Ai, que isso aí? Nossa, que assunto. Eu não ligo. Foi maravilhoso, para mim isso foi maravilhoso. E eu continuo com a Luzinha. Hoje não tão assiduamente quanto nesse início. Nesse início eu realmente devorava tudo. Ela é muito didática, ela tira suas dúvidas assim, muito básicas, sabe? Então, para mim. E outra coisa, lembra que eu disse que eu ficava pesquisando coisas e era como se algo dentro de mim falasse assim: ainda não é isso. Quando eu encontrei a Lu, é como se algo tivesse acalmado, assim, tá no caminho agora, garota. E, cara, confia no que. Outra coisa que eu falo, confia no que você carrega. Confia na sua intuição. Ela nunca vai errar. E olha, hoje em dia eu tenho dezenas de clientes e até hoje, clientes, amigos, parentes, pessoas que eu conheço. Eu não conheço ninguém que errou porque seguiu a intuição. Geralmente a gente erra quando a gente quer ir pelo mental, pela razão. E os caminhos do coração, eles, na maioria das vezes, você não consegue explicar de forma racional. Mas ele é a sua bússola. Então, também que eu queria dizer que o seu coração, o seu sentir, ele é a sua maior bússola. Se você estiver aberto para isso, se você olhar além dos paradigmas. Olhar, sabe, tipo assim, tem o lado A e o lado B, às vezes você passou a vida inteira só ouvindo o lado A e você acha que o lado A é a realidade. Aí quando você escuta o lado B, você fala, opa, tem uma outra realidade aqui. Aí você vê que não é nenhuma nem outra. É uma junção de tudo. É assim que eu vejo. E eu, mais uma vez, queria aqui deixar o meu agradecimento público para o trabalho incrível que a Lu faz. Ela é um ser humano de muita luz. Eu tenho muita sorte de ter me conectado com a Lu, com esse ser de luz. E tenho certeza que a gente já se viu no astral. Hein? Tenho certeza. Não é possível. Minha mentora é maravilhosa. Agora eu falo direto para você, Lu. Você mudou minha vida. Eu tenho certeza que está mudando a vida de muitas pessoas. Você é uma luz enorme nesse planeta, nesse mundo. Eu sei que você não pede nada disso, mas eu venho aqui te agradecer pela sua vida, pelo seu servir, e é isso. Mudou minha vida, e tenho certeza que talvez para quem está ouvindo pode mudar a vida, vai ouvir ela. Ou não também, mas eu preciso deixar esse relato aqui público. Ok? É isso.